Será que a Band pode ganhar da Globo no Ibope com a transmissão do Mundial de Clubes da FIFA em fevereiro? É o que você confere a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, como você ficou sabendo no último fim de semana, a Band adquiriu os direitos exclusivos do Mundial de Clubes da FIFA 2021, que só será realizado em fevereiro de 2022. Esses direitos valem para a Band aberta e também para o Band Esportes na TV por assinatura. E aí muita gente já se pergunta se a emissora do Morumbi vai ter condições de ganhar da Globo no Ibope, transmitindo aí a participação do Palmeiras na competição. Antes de mais nada, a gente ainda não tem o esquema completo de transmissões, mas a tendência é que siga aquilo. O Band Esportes mostrando a competição inteira e a Band aberta mostrando as semifinais e a grande decisão. Eu acredito que sim, é possível a Band incomodar e até passar a Globo em alguns momentos com a transmissão do Mundial. E vou dizer aqui agora em tópicos porque eu acredito que isso seja possível. O primeiro deles é a tradição do esporte da Band. Quando o SBT comprou a Libertadores em 2020, tinha um grande problema para trazer audiência, que era o fato de a emissora não transmitir futebol aqui em São Paulo e nem no Rio de Janeiro, aliás, na maior parte do Brasil, desde 2003. Eram 17 anos fora do futebol, desacostumando todas as pessoas. A Band está fora do futebol profissional há algum tempo, mas não completamente fora do esporte. Tem futebol feminino, tem as competições de base, tem a Fórmula 1 e tem programas diários de esportes. Mesmo que as pessoas que acompanham apenas os clubes grandes da Série A do Campeonato Brasileiro não tenham mais visto futebol em si na Band desde 2016, elas estão acompanhando o Jogo Aberto com a Renata Fã e os Donos da Bola com o Neto. Ou seja, a Band não perdeu em momento algum essa ligação com o fã de futebol. Então é muito mais fácil trazer esse torcedor para acompanhar os jogos do Palmeiras e também do Chelsea do que seria para um SBT lá em 2020 ou mesmo para um canal como a Record agora. Então imagine o peso que é ter dois programas muito assistidos no horário do almoço, Jogo Aberto e os Donos da Bola, passando o mês de janeiro inteiro e o começo de fevereiro chamando o Mundial de Clubes, anunciando o tempo todo. O peso dessa divulgação é muito importante, e é tão importante que eu citei lá atrás, no mês de agosto, quando o Neto fez uma chamada, vamos dizer assim, para um São Paulo e Palmeiras no SBT. Ali a gente destacava, era um programa que muita gente via, então de alguma forma ajudava o SBT. Imagine então em causa própria com a Band podendo fazer essa propaganda do jogo do Palmeiras, que será aí a estreia no dia 8 de fevereiro, 1h30 da tarde. E aí chegamos ao segundo tópico, justamente esse, que é um horário muito difícil para a Globo. O jogo do Palmeiras contra o vencedor de Monterrey e Al Ahly será em uma terça-feira, à 1h30 da tarde, como eu citei. Nesse horário, normalmente, a Globo não tem folga na briga pela liderança do Ibope. Ela até lidera, mas fica com o balanço geral na cola. E eu estou falando, é claro, do Ibope de São Paulo, porque em outras partes do Brasil, como a Bahia, por exemplo, dá Record. Então, em São Paulo, havendo essa disputa muito complicada aí pelo primeiro lugar, a Band, tendo uma transmissão do Palmeiras em um Mundial de Clubes, vai ter condições de embolar e, por que não, até ultrapassar a Globo. E eu não estou dizendo necessariamente chegar à liderança do Ibope, hein? Eu estou falando apenas em ganhar da Globo, porque eu não descartaria, por exemplo, uma divisão de público que fizesse a Band ficar em segundo lugar, a Globo em terceiro e a Record liderando. Tudo pode acontecer, mas a hipótese na qual eu mais acredito é que a força do Palmeiras como campeão da Libertadores e os rivais secando, mesmo que seja no horário de trabalho, no horário de expediente, fará com que a Band consiga sim liderar por alguns minutos, se não na média completa do jogo. A audiência é muito difícil de projetar, talvez fique ali entre 9 e 13 pontos de média, com alguns picos de 14, 15, o que já seria excelente para o horário e excelente para a Band. Mas como eu falei, é muito difícil projetar com tanta antecedência, nós vamos ter que olhar mais perto de fevereiro. O SBT na Libertadores sofre muito porque está no horário nobre, em que a Globo reina há décadas no Brasil, que a Record tem novelas bíblicas muito fortes, então o começo foi complicado e só com o tempo e com os mata-matas é que a emissora do Silvio Santos foi conseguir ter índices maiores, embora ganhar da Globo mesmo tenha acontecido em São Paulo apenas com as finais, tanto Palmeiras e Santos quanto Palmeiras e Flamengo, que foram já em sábados à tarde, né? Não foram nos dias normais de noite, porque é muito complicado ganhar no horário nobre. Esse cenário de tarde na Band, respeitando as devidas proporções, me lembra muito a Fórmula 1, que é um horário em que a Globo lidera, mas com não tanta vantagem assim sobre SBT e Record, e a Band no final da temporada, quando foi chegando ali na decisão entre Lewis Hamilton e Max Verstappen,
conseguiu liderar por algum tempo e inclusive na média total do Grande Prêmio de Abu Dhabi, que foi a última edição. Aliás, a Band tá dando sorte de fazer mundiais em Abu Dhabi, hein? O terceiro tópico que eu acho que ajuda muito a Band é ter uma programação mais flexível do que qualquer outra. Mesmo o SBT transmitindo a Libertadores e tem uma grade muito rígida, é só olhar que o ratinho começa assim que os jogos terminam nas fases normais, no mata-mata, mal dá tempo de fazer um pós-jogo, que a bem da verdade é feito aqui no YouTube no canal SBT Esportes. Mas para quem está acompanhando na televisão, você praticamente é expulso pelo SBT. Se você quer continuar acompanhando a repercussão de um jogo, você que vai procurar ou na ESPN ou no YouTube, não tem jeito. Eles colocam o ratinho e pronto. Na Band eu acho que a situação vai ser um pouco melhor, porque dá para fazer uma programação na semana do Mundial de Clubes bem mais preparada, desde manhã, acompanhando a torcida do Palmeiras, onde ela vai se reunir para acompanhar o jogo, que vai ser a estreia na terça-feira, o Chelsea também na quarta-feira. Dá para aproveitar, por que não? Até com o Faustão na noite da segunda-feira anterior, o Faustão que vai estrear agora em janeiro na Band, vai ter um programa diário. Por que não usar aquela semana também para impulsionar a audiência dele e colocar uma relação com o futebol que é histórica? Porque o Faustão começou repórter de campo nas rádios de São Paulo. Por que não explorar também no Faustão na Band? O Datena é outro que tem uma ligação explícita com o futebol também, dá para colocar no Brasil Urgente. Enfim, a Band tem uma programação que vai poder se acomodar, que vai poder se adequar ao assunto principal, ao grande produto que ela vai ter naquela semana do mês de fevereiro, que é o Mundial de Clubes. E isso, querendo ou não, ajuda também a compor alguns pontinhos para que na hora do jogo em si, a Band possa ameaçar e, por que não, ganhar da Globo. E aí, se o Palmeiras passar dessa semifinal, ganhar do Monterrey ou do Al-Ahly, a grande decisão será em um sábado, à 1h30 da tarde também, no dia 12 de fevereiro. Provavelmente contra o Chelsea. Pode dar alguma zebra, mas é o Chelsea, né, gente? Sábado é um dia extremamente complicado para a TV aberta, não é uma liderança tão fácil assim para a Globo, não é um público tão fiel, tanto que o SBT não teve problema algum para ganhar na Libertadores nem de 2020 e nem na de 2021 com as finais, inclusive já tinha assumido a liderança em São Paulo com Palmeiras e Flamengo, ainda no show da Anitta, antes de a bola rolar. Antes era uma dificuldade para passar a Globo com o jogo já em andamento. E aí, numa final de sábado, com menos gente trabalhando do que num dia de semana, a Band pode sim sonhar em alcançar, quem sabe, uns 20 pontos de audiência, o que vai ser absolutamente tranquilo para ganhar e liderar no Ibope. Porque uma final com o Palmeiras vai atrair a atenção dos palmeirenses, vai atrair a atenção dos corintianos, dos são paulinos, dos santistas, todo mundo querendo secar, porque, é claro, querem manter a piada do Palmeiras não tem Mundial, mesmo que tenha a história da Copa Rio de 51, o importante para eles é que a piada seja mantida. Mas é claro que a experiência do Palmeiras no Mundial passado, quando perdeu para o Tigres do México na semifinal e não disputou a grande decisão contra o Bayern de Munique, vem na cabeça de muita gente. Só que eu acho que para a Band a situação é bem diferente da Globo, por exemplo. A Globo não quis transmitir Bayern de Munique e Tigres. Era numa quinta-feira, dia de semana, não quis exibir, achava que o Ibope não ia ser lá essas coisas, o Bayern de Munique não tem grandes craques midiáticos no Brasil, até porque, diga-se de passagem, craque midiático para a Globo são só Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, então nem adiantaria mesmo. Para a Band não. Um jogo entre o Chelsea, Monterrey e Al-Ahly daria sim uma boa audiência, talvez até melhor do que o campeonato alemão já dá na grade normal de programação. Dá para conseguir alguma coisa interessante? Dá. Ganhar da Globo, evidentemente que não. Mas quem sabe ficar à frente da Record e do SBT, o que já seria uma baita vitória no caso de perder o Palmeiras. Vale lembrar que o Verdão, se perder a semifinal, estará na disputa do terceiro lugar, que é realizada mais cedo no próprio sábado. Uma boa oportunidade de a Band ter uma boa audiência também no período da manhã. Ou seja, eu acho que esse investimento que a Band fez, embora a gente ainda não saiba o valor exato, é sim seguro, porque o Mundial para a Band vai sempre aumentar a audiência. Na Globo tem aquela coisa, se fosse uma final com o Chelsea e outro time que não o Palmeiras, não vale a pena transmitir, deixa só no Sport TV. Na Band qualquer coisa vai aumentar e muita audiência. Se der Palmeiras, se o Verdão for para a final, aí é motivo para muita festa, dá para guardar uma média acima dos 20 pontos e o número exatamente a gente não consegue prever, mas de qualquer forma será histórico para a emissora do Morumbi, principalmente nesses tempos. E vamos dizer, né, depois do belíssimo trabalho que a Band fez em 2021 com a cobertura da Fórmula 1, era merecido que ela tivesse agora a oportunidade de fazer isso mais uma vez com o Mundial de Clubes. E você acha que a Band vai ganhar da Globo em fevereiro com a cobertura do Mundial de Clubes? Deixa aí nos comentários, participe com a gente. Esse é o blog do Alan Simon, que você sabe onde seu time joga.